É difícil se adaptar à realidade em que estamos vivendo? Uma pergunta interessante. Cada fase da nossa vida exige um estilo de vida diferente, né? Nós podemos ter o mesmo estilo de vida ao longo de toda a nossa jornada, ou seja, a maneira como eu vivo aos 20 anos, aos 18, 15, 18, 20 anos, pode ser igual ao meu estilo de vida de 20 a 30 anos e de 30 aos 40. Pode ser o mesmo estilo de quando eu era mais jovem. Né? E entre 40 e 50 anos já é um outro estilo de vida, uma outra forma de viver, de encarar a vida. E depois dos 50 anos, olha só que coisa interessante. Algumas pessoas assumem um determinado modelo de vida, comportamento de vida, e ao longo de toda a sua vida, a pessoa mantém o mesmo estilo de vida. Né? Então você vê pessoas, por exemplo, aos 40 anos, 45 anos, 50 anos, levando a vida de jovem, de adolescente. Você já percebeu isso? Tem pessoas da sua família, pessoas que são seus conhecidos, que já passaram dos 50, mas agem como se fosse adolescente, como se fosse uma pessoa jovem. Né? Isso é normal. Né? Então, a sabedoria diz que cada fase da nossa vida exige um tipo de comportamento. Não que sejamos preconceituosos ou queremos rotular, mas é sabedoria entender que, com o passar do tempo, o amadurecimento, as mudanças das condições, a gente tem que adaptar a nossa vida àquela fase que nós estamos vivendo. Então, nós temos que viver conforme a nossa realidade. Às vezes, numa determinada fase da minha vida, financeiramente eu estava numa condição muito boa. E aí passou alguns anos e eu tive dificuldade financeira. Eu posso manter o mesmo estilo de vida, né, de quando eu estava numa condição financeira muito boa e depois a minha condição financeira não está tão boa por diversos motivos, problema de emprego, mudança de cidade, etc. Eu tenho que adaptar a minha vida à fase que eu estou vivendo. Eu tenho que viver conforme a realidade, né? Uma pessoa, dando um exemplo, uma pessoa que é solteira, depois que ela se casou, ela vai ter que ter um comportamento diferente, tanto a mulher quanto o homem, né? Uma pessoa casada, depois separou, ela pode ter um outro comportamento diferente, não mais de uma pessoa casada. Uma pessoa desempregada tem um comportamento, de uma pessoa empregada que trabalha tem um outro tipo de comportamento. A gente tem que adaptar o nosso estilo de vida, a nossa maneira de viver, de lidar com as situações, conforme a nossa realidade. Porque se eu tenho um estilo de vida diferente da realidade que eu estou vivendo, eu posso ter problemas. Né? Então, é sobre isso que nós vamos tratar, contextualizar essa questão de adaptar-se às circunstâncias com a fase que nós estamos vivendo, e para isso a gente vai falar um pouquinho de Estela e Macário, que são os dois personagens que nós trouxemos aqui para contextualizar o nosso curso Viva Sabiamente o Seu Dia. Né? Então, nós vamos mostrar que para cada fase da nossa vida, nós temos que ter um estilo de vida diferente. Então, vamos começar falando um pouquinho de Estela. Né? No contexto, na história que nós mostramos, a Estela é uma mulher de meia idade, mãe de dois filhos jovens ainda, adolescentes e jovens, a filha já entrando na faculdade, o filho no segundo grau, enfim. E Estela, ela acabou de se divorciar, então ela está passando uma fase mais crítica, difícil na questão conjugal. Ela está também vivenciando uma série de desafios profissionais e tem a questão dela como mulher saindo de um casamento, tentando se readaptar emocionalmente, descobrir a sua nova identidade. Então, Estela vive aí
grandes desafios, né? Ela agora é a provedora principal do seu lar, ela tem que lidar com a educação dos filhos, ela tem que lidar com a sua própria descoberta, como mulher, vivendo agora sozinha e redescobrindo as suas emoções, o amor, lidando com essa situação muitas vezes dolorosa de uma separação, né? Então, isso tudo faz com que seja um desafio para a Estela se adaptar. Ela vivia uma realidade e agora ela está vivendo uma nova realidade, uma nova fase da vida dela, em que ela tem que se descobrir, né? Redescobrir, por exemplo, seu equilíbrio emocional, se reequilibrar emocionalmente, né? Fazer um rearranjo nas suas finanças, nas suas economias, né? Lidar com a questão do tempo, porque ela precisa ter tempo para os filhos, ter um pouco de tempo para ela, porque ela está viva, ela precisa ter a sua vida social, a sua vida afetiva, então, que é diferente da vida quando ela era uma mulher casada. E agora ela tem desafios profissionais pela frente, ou seja, ela agora a vida lhe impõe uma adaptação a essa nova realidade, né? Isso pode acontecer com qualquer um de nós, seja homem ou seja mulher, e Estela está enfrentando isso. E a coisa mais importante para ela agora é não se vitimizar, é ela entender que isso é uma realidade e ela precisa aceitar essa nova realidade, né? E ela precisa aprender a se adaptar à nova realidade, ver essa nova realidade como oportunidade de crescimento, né? Nova oportunidade de amadurecimento enquanto mulher, enquanto ser humano, né? Uma nova oportunidade de resgatar seus sonhos, né? Ver a oportunidade em tudo. Então, são desafios, mas nós acreditamos que Estela está numa fase de descobrir tudo isso e dar conta, e enfrentar, e vencer esses desafios, né? Bom, e aí nós temos também a questão de Macário. Macário, um homem de 65 anos, que passou por uma intervenção cirúrgica, né, no coração, uma operação gravíssima no coração, quase perde a vida, teve uma experiência de quase morte, né, em que ele tinha uma vida sedentária, uma vida dedicada muito mais ao trabalho, deixando de lado a família, o lazer, né, anos sem tirar férias, né, sem preocupar com filhos, com a família, né, e de repente chega uma situação de enfermidade muito grave. E depois de escapar dessa situação de quase morte, a equipe médica chega para Macário e diz: olha, você vai ter que ter um outro estilo de vida. Se você quiser viver mais alguns anos, você vai ter que assumir, reaprender a viver. E é nesse momento que Macário, lidando com a questão da vida e da morte, aquele insight vem para Macário como um despertar, como uma luz, né? Tudo que ele não aprendeu nos 65 anos anteriores, ele tem que aprender em semanas, em poucos meses, né? A reconstruir a sua vida, a assumir um novo estilo de vida. E Macário assume, né, adquirir essa sabedoria de começar a valorizar as pequenas coisas da vida, a valorizar a relação com a esposa, a valorizar a atividade física, a alimentação saudável, a meditação, o espiritual, o equilíbrio emocional. Então, Macário teve que assumir um novo estilo de vida, evoluir, né? Adaptar-se, né? E isso Macário tira de letra. Ele realmente ele consegue evoluir em pouco tempo, em semanas ou poucos meses, tudo que ele não tinha evoluído nos 65 anos anteriores. Olha que coisa, que experiência dramática, né? Então não é a questão do tempo, mas a qualidade da nossa evolução, né? Então Macário realmente ele conseguiu dar esse salto evolutivo, né? E ele consegue assumir um novo estilo de vida muito,
mais pleno, né? Ele não sabia que poderia ser feliz sem todo aquele esbanjamento de luxo, de ostentação, que as coisas fundamentais da vida, a felicidade, estava nos relacionamentos, nos pequenos prazeres da vida, que cuidar da saúde não era uma opção, não era um luxo, mas era uma necessidade imperiosa, que a atividade física, a alimentação saudável, a contemplação da natureza, as relações afetivas eram fundamentais para os propósitos da vida. Então, Macário traz aí, essa história de Macário traz uma grande lição para cada um de nós, né? Então, esse estilo de vida, ele tem que vir de acordo com a fase que nós estamos vivendo, né? A fase que você está me assistindo, né, está vivendo hoje. Que fase é? A fase de começar a construir uma família? É uma fase de dedicar ao trabalho? É uma fase de aproveitar a vida, né? Independente da fase da vida que nós estamos vivendo, a gente pode viver cada fase com muita sabedoria, adaptando o nosso estilo de vida à fase que nós estamos vivendo. E viver cada fase com plenitude, com sabedoria, né? Com alegria, com motivação, né? Então, o estilo de vida não tem a ver com o dinheiro que você tem ou com os desejos materiais, mas tem a ver com descoberta do que é essencial para você, para nós, enquanto ser humano, enquanto missão de vida terrena, né? Então, procure adaptar o seu estilo de vida à fase que você está vivendo, mas vivendo isso em plenitude e com sabedoria, né? Então, nós temos aí grandes desafios emocionais, profissionais de saúde, né? Eu tenho que fazer mudanças, né? A alimentação de uma pessoa com 18 anos é diferente da alimentação de uma pessoa com 50 ou 60 anos. A atividade física de uma pessoa com 20 anos, 25 anos é diferente da atividade física de uma pessoa com 50, 60, 70 anos, né? O estilo de vida, de baladas, de lazer, né, de divertimentos, também é diferente. Então, nós vamos descobrir, né? E é o desafio, né, descobrir qual o estilo de vida que se adapta à fase que nós estamos vivendo, do ponto de vista emocional, profissional, saúde, espiritual, né? É uma descoberta. Você vai dizer o que é melhor para você, conforme o seu estilo de vida, conforme os seus dons, habilidades, conforme o seu gosto pela vida, conforme o seu amor pela vida, conforme a família que você tem, os laços que você tem, os seus sonhos, né? Tem uma pessoa que o sonho dela é viajar, é diferente de uma pessoa que o sonho é viver na roça, é diferente de uma pessoa que o sonho é ter uma vida mais ao ar livre, né? Pescando. Enfim, cada pessoa tem o seu sonho, de acordo com os seus dons, as suas habilidades, os seus gostos. Vamos respeitar isso nas pessoas, cada um, nós somos diferentes, eu não posso querer impor o meu estilo de vida ao de vocês, nem vice-versa. Tem pessoas que é feliz com leituras, outros são mais felizes se espiritualizando, outros são mais felizes viajando. Cada pessoa tem que adaptar-se às condições de vida, ao seu estilo de vida, aquilo que é possível no determinado momento. E tudo isso é um desafio. É um desafio emocional, profissional, financeiro e de saúde. Então, no contexto de vida de Macário e de Estela, nós vemos que Estela está vivendo uma fase da vida diferente da de Macário, mas os dois estão buscando serem felizes e viver com sabedoria os seus dias, né? A sua vida, né? Nas próximas aulas, nós vamos lidar com essas ferramentas para fazer essas mudanças de dentro para fora, né? Então, esse é o conteúdo da nossa aula número 13. Convido você a assistir à próxima aula, aula 14.